as baixas generalizadas que as commodities agrícolas apresentam nesta segunda-feira, nesse início de semana, um dos destaques é o óleo de soja na Bolsa de Chicago e os óleos vegetais em outras partes do mundo. Na Malásia, o óleo de palma recuando, no Canadá, o óleo de canola recuando e, claro, para a gente entender um pouco mais do que está motivando essa perda intensa nos óleos vegetais, a gente chamou o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest, para conversar um pouco sobre esse mercado e entender principalmente o que a gente pode esperar daqui para frente. Eduardo Vanin, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Dia forte e intenso para o mercado de óleos vegetais, né? Continua grande volatilidade. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E temos a continuidade do movimento da semana passada, sexta-feira, o mercado foi pego aí no contrapé, com o milho caindo forte e também o óleo de soja, o que daí acabou trazendo a soja na carona na Bolsa de Chicago. Vanin, então esse é um momento do óleo de soja sendo pressionado e levando os demais, ou é um movimento comum entre todos os óleos desde sexta-feira a gente já vem desse movimento se estendendo para esse início de semana? Bom, a gente precisa separar as coisas. Primeiramente, não há óleo nos Estados Unidos. Isso já vem sendo demonstrado através das cotações na Bolsa de Chicago, que chegaram a bater máxima histórica, um pouco mais que 73 centavos por bushel, por libra-peso. Então, o óleo de soja lá em Chicago vem refletindo essa realidade americana que é de extremo aperto dos estoques locais de óleo. Agora, no resto do mundo, nós temos já uma situação mais confortável. Exemplo, a Argentina. A Argentina embarcou nesse início de ano, de janeiro a abril, um recorde de 2 milhões e 200 mil toneladas de óleo. E o Brasil também vem embarcando bastante óleo. Nesse ponto, os prêmios aqui na América do Sul estão muito negativos, mínimas históricas, refletindo então essa grande diferença de realidade entre a realidade americana, que agora é de falta de óleo, e aqui na América do Sul nós temos uma situação confortável. Isso vale também para outras regiões. Exemplo, como você falou, do óleo de palma, onde agora sazonalmente já começa um movimento de recuperação das produtividades das palmeiras, e isso vai trazer na frente um aumento da produção. A situação está bastante diferente, dependendo da região que você pega. Nos Estados Unidos, uma falta muito forte de óleo de soja, e aqui na América do Sul nós temos um excedente razoável de soja nesse início de ano. Então, e os prêmios fazendo esse balanço. Agora, Vanin, diante dessa falta de produto nos Estados Unidos, esse recuo que a gente observa hoje é apenas uma correção depois de bater as máximas e de acumular ganhos expressivos, ou a gente tem outros fatores que também motivam essa baixa aí das cotações? Temos um ponto, Carla, na sexta-feira passada, que fontes ligadas ao governo americano trouxeram de uma possibilidade, me parece que uma possibilidade concreta, de redução dos mandatórios dos biocombustíveis. Isso vale para o etanol, aí pega o milho, e vale também para o biodiesel, que aí acaba pegando o óleo de soja e a soja na carona. A redução, ela se justifica? Sim, porque se nós acompanharmos o valor dos certificados que são emitidos pelas usinas e que têm que ser comprados pelas refinarias, quando essas refinarias de petróleo não conseguem atender a mistura necessária tanto de etanol como também de biodiesel, elas devem ir ao mercado comprar esses certificados que são emitidos pelas usinas. E como nesse ano há uma falta de milho e há uma falta de óleo de soja nos Estados Unidos, então esses certificados não param de subir. O que mostra que realmente o mercado está sem a matéria-prima para continuar fazendo a mistura. Aí justifica a redução. E essa redução ainda não aconteceu, né, Vaninha? Ela pode acontecer, é isso? Não aconteceu ainda não. O debate só começou, tem várias questões ainda, e não só impactariam o curto prazo, mas também podem impactar mais para frente. A exemplo, o USDA, ele no seu relatório de maio, fez a sua primeira previsão de consumo de óleos vegetais nos Estados Unidos para a temporada essa 21-22, que por óleo começa a partir de outubro. Então, e aí fez uma revisão para cima, bem forte, para 14 milhões de toneladas de consumo. E por que tem esse crescimento?
principalmente para uso industrial, que daí é o caso do biodiesel. Desse total de 14 milhões de toneladas, 42% vai ser para uso industrial, contra 36% no ano passado. E aí o estoque americano de óleo vai ficar bem apertado, vai ser 18 dias equivalente uso. Realmente, aí praticamente meio mês. Então, ficaria bem apertado os estoques internos americanos. Agora, se há uma reversão, a exemplo aqui no Brasil, que a gente teve essa reversão do B13 para o B10, sem uma data de volta para a normalidade, aí acaba gerando todo uma desconfiança em termos de qual vai ser o crescimento para o ano que vem. Então o mercado vive nesse momento essa dúvida. Entendi. Ou seja, a gente poderia ter um aumento do esmagamento caso a gente observasse o mercado ainda registrando um estímulo. Agora, caso esses mandatórios venham a ser, de fato, revisados para baixo, a gente pode ter, então, uma estagnação e um esmagamento um pouco menor. Isso acarreta já um reflexo já forte no mercado da matéria-prima, no mercado da soja, ou ainda não, Vanin? Isso, obviamente, que pesa em dias como hoje, mas o mercado ainda precisa entender qual vai ser efetivamente a safra americana para fazer os seus reflexos, então, na sequência. Sim, o ponto principal vai ser como é que o Trump fazia. Ele acabava fazendo algumas concessões específicas para algumas refinarias. Então era caso a caso. Aí a refinaria entrava com pedido, com seu lobby junto ao Congresso e etc. E aí o Trump assinava dando aquela isenção de cumprir com esse aparato aí americano, que é essa questão dos certificados. E a linha do Biden deve ser a mesma. Vai analisar caso a caso, provavelmente aquelas menores, para daí fazer essa isenção. Eu não acredito em grandes mudanças nesse ponto. Acredito que vai fazer essas análises específicas para cada caso. Agora, o ponto o mais importante é a Agência Ambiental Americana, ela ainda não definiu o tamanho do mandatório, tanto de etanol e também biodiesel, para esse ano. Ela deveria ter feito isso lá em junho. Claro, aí estava no meio da pandemia, ninguém sabia de coisa nenhuma, ok, é compreensível essa demora. Agora, quanto mais demora, mais gera dúvida. E então a Agência Ambiental tem que vir estabelecer o mandatório para esse ano e para os próximos também, para daí o mercado saber qual que é realmente, até o próprio USDA. O USDA usou um número que seria considerando um aumento. Sim. E agora a gente tem que saber se realmente vai crescer. E aí é o Biden que vai dar essa resposta. Tá certo. Vanin, quando a gente olha o reflexo disso para a América do Sul, você me diz, né, que a Argentina tem embarcado bons volumes, já embarcou um volume recorde, o Brasil também melhorando a sua participação no mercado internacional. A tendência é de que isso continue justamente por conta dessa falta de óleo nos Estados Unidos e mais, os nossos preços aqui podem subir diante dessa condição? Bom, é o seguinte, acho que eu já tinha comentado isso outras vezes, o ponto principal agora é o clima. Se a gente olha para a demanda, ela não está nada boa. A demanda por milho, com exceção da China, ela está menor, tem o trigo mais barato, a cevada mais barata. Vários exemplos a gente vê onde há essa substituição do uso do milho por outros grãos mais baratos. A Argentina está bem agressiva, está bem mais barata do que os Estados Unidos, a Ucrânia também está aí, vai ter uma produção normal esse ano. Ou seja, tem mais concorrência, tem mais produto, e do lado da demanda por milho realmente fica esse ponto da demanda para o segundo semestre ela já é um pouco menor. No caso da soja, essas margens negativas da China, como a gente já também tem apontado, e aí tem essa ponta que é o esmagamento americano, que era previsto esse crescimento para o ano que vem. E para o milho também, porque até o USDA trouxe um uso maior para etanol, para a produção de etanol, no último relatório da semana passada. Então veja, é muito importante esse crescimento da demanda interna americana, até para fazer frente a esse movimento externo que é de menor demanda, tanto por milho quanto por soja também. Então é muito importante. E o outro ponto é o clima.
Se a gente ficar aqui falando da demanda, ok, isso aí é secundário nesse momento. Certo. O ponto mais importante agora é o clima, porque precisa primeiro produzir para depois a gente ver qual que é o tamanho do consumo. E aí o clima deu uma melhorada, somando essa questão aí dos biocombustíveis. Nós temos aí o modelo americano, que é o mais acompanhado dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é de graça. Você entra lá no departamento, no site do NOAA, Sim. você consegue acompanhar os modelos americanos. Não quer dizer que ele acerta mais, mas é o mais acompanhado. E por conta disso também ele acaba refletindo com mais peso nos preços. E o modelo americano, ele mostra temperaturas mais baixas, quer dizer, isso é melhor, bem-vindo nesse momento, e mais chuvas. Aí junta isso aí também e o mercado cai. Mas para responder a tua pergunta, se a gente pode ver mais altas, eu acho que tudo bem que a demanda aí está sob ameaça, mas o ponto principal é o clima. E o modelo europeu, que tem acertado mais, o canadense também, mostra clima menos benéfico do que o americano para os próximos 10 dias. Tá. E isso fica como quando a gente transfere para o mercado de óleo, aqui para Brasil e Argentina, Eduardo? Bom, veja, como eu falei no início, os prêmios aqui estão nas mínimas históricas do óleo. Pro óleo também? Pro óleo nas mínimas históricas. Tá. Pro farelo tá abaixo, mas não é mínima histórica. Tá. Se Chicago volta a subir pro óleo, é por uma questão americana. E aí os prêmios aqui do óleo, realmente, com esse aumento da oferta por aqui, a América do Sul não deve mudar de direção, deve continuar bem baixo. Tá. Os prêmios. E do farelo, vai na mesma linha. Porque não há falta de farelo no mundo. Na verdade, há um excedente, porque no ano passado a gente tem que lembrar. Por que foi muito bom? Porque a Argentina ficou fora. Sim. Ela reduziu muito o esmagamento, por vários problemas. Agora, esses problemas aí, parte deles estão resolvidos, o produtor argentino está vendendo um pouco mais, e isso traz a Argentina de volta para o jogo. Como eu falei, embarcou aí um volume recorde de farelo, dá quase 4 milhões de toneladas no acumulado até abril. Então, realmente mudou o mercado. Também para o farelo, baixista para Chicago e também para os prêmios do Brasil. Tá. Falando um pouquinho mais sobre o óleo, a tendência de que a gente veja esses recuos continuando a acontecer diante desse cenário que você acabou de descrever e até que haja, de fato, essa definição do mandatório americano, ou a gente pode ver alguns reajustes, algumas mudanças nesses próximos dias? Como é que está a sua perspectiva? Eu acredito que para os vencimentos mais curtos, como não há muita soja nos Estados Unidos e por conta disso vai ter um esmagamento não muito grande, não há como correr da realidade. Vai continuar alto. Porém, a partir da safra nova americana, a história é outra. Aí, se o mandatório for menor, o esmagamento vai ser, a demanda por óleo vai ser menor também. Aí pode afetar negativamente. Lá, somado isso, nós temos o mundo que vai voltar para uma normalidade. Por exemplo, ano passado tivemos uma contribuição muito positiva, que foi a redução da produção de girassol no leste europeu. Esse ano parece que vai correr tudo bem. Também tivemos o Laninha, que se não acontecer, traz uma normalidade, tanto lá para o sudeste da Ásia, Malásia e Indonésia, e aqui para a América do Sul também. Então pode ser diferente, para frente é outra realidade. Ou seja, os outros óleos, e de acordo também cada um respeitando as realidades das suas matérias-primas, também não tem esse mesmo viés super altista que nós tivemos no ano passado. E o ponto mais importante é o uso de óleos vegetais para uso industrial. Segundo o USDA, para a temporada 21-22, a próxima, chegaria a 54 milhões e 400 mil toneladas, um crescimento bem forte em relação à temporada atual. Continuaria crescendo. Mas isso depende desses programas de biodiesel, que principalmente vai crescer, e aí gera esse ponto de interrogação nos Estados Unidos. Até para atender esse viés aí do Biden, de ecologicamente correto, redução das emissões, o Acordo de Paris, essa coisa toda. Então, tudo isso está em xeque agora. E aí o Biden tem que ser... Vamos ver se ele vai ser firme, colocando realmente o Acordo de Paris na frente, ou vai colocar a dor das suas refinarias em primeiro lugar. Essa é a discussão. E era uma proposta ali da sua campanha, né, Vaninha? Era uma proposta da campanha do Biden, esses combustíveis mais verdes, essas energias
renováveis aí vamos ver o que vale mais agora, né? Veja, a gente está num ponto que para o governo Biden muito importante, talvez um divisor de águas, Tá. Onde você tem dois segmentos super, né, antagônicos, onde a refinaria, ou seja, combustível fóssil e emissão, sim, não atende o Acordo de Paris. E temos os biocombustíveis, que aí atende o Acordo de Paris e toda uma retórica que ele utiliza de ambientalista, essa coisa toda. Então, veja, esse é um ponto, um divisor de águas e é a prova que ele vai ter que dar de que ele realmente está firme nessa questão de longo prazo, que é a redução das emissões. O mercado está tão buscando, de fato, essas definições, né, Vanin, que a gente tinha hoje cedo o óleo de soja caindo quase 4% e o petróleo subindo mais de 1% por Brent, para o WTI. Era só o petróleo se destacando ali num dia extremamente negativo para todas as commodities, né? É isso aí. Então, Tá o momento ele não é só importante ali pro valor do óleo, da soja, do milho também, mas um momento é muito importante para essa convicção do governo Biden em dar continuidade aos programas que ele, como você falou, discurso de campanha. Tá certo. Vanin, te agradeço muito pela contribuição nessa segunda-feira, para a gente entender aí tudo que está motivando esse mercado de óleos vegetais, tão em evidência nesse momento. Obrigada mais uma vez, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, boa segunda-feira, bom trabalho para você. Maravilha, boa semana a todos. Obrigada, até mais. Grande abraço. Grande abraço, tchau, tchau. Eduardo Vanin, conosco, analista de mercado da Agriinvest Commodities, nos explicando um pouquinho mais sobre esse mercado de óleos vegetais, que nessa segunda-feira bastante em evidência. Os futuros do óleo de soja chegaram a perder quase 4% no início da manhã, agora há pouquinho caindo um pouco mais de 3%. Os preços do óleo de palma na Malásia recuaram mais de 8%. Nos últimos 15 dias aí já tem um recuo de mais de 20%. Os outros óleos recuando também, como o óleo de canola lá no Canadá. Então nós temos um momento onde precisa ser definido o mandatório tanto do biodiesel quanto do etanol de milho nos Estados Unidos. Então essa questão dos biocombustíveis, né, está também ao lado do mercado de óleos vegetais em evidência. A gente precisa entender qual será a demanda por óleo no uso industrial e como colocou o Vanin, a gente precisa entender qual vai ser esse mandatório lá nos Estados Unidos e, acima de todas essas coisas, um momento importante para o governo Joe Biden, que tinha no seu discurso de campanha a maior utilização de combustíveis verdes, né, ou energias renováveis, como mais etanol de milho e mais biodiesel. Mas e agora, né? Como é que ficam as suas refinarias de petróleo? O que vai primeiro, né? O que vale mais agora? Então, como o Vanin colocou, a gente tem ainda um mercado que deve se mostrar bastante volátil, tende a ter aí algumas redefinições. Enquanto isso tudo acontece, os preços da soja, principalmente soja e milho, sentem também a pressão ao lado de outras questões que são centrais nesse momento, como é a questão climática nos Estados Unidos, que está mostrando, diante do modelo americano, melhores condições, principalmente para a próxima semana, né, a partir de 21, 22 de junho, com temperaturas mais baixas e chuvas um pouquinho acima da média, de acordo com o modelo norte-americano, que é o que reflete com mais peso na Bolsa de Chicago, também como explicou o Vanin. Então, ao lado dessas questões climáticas, a gente tem essa questão aí dos biocombustíveis lá para os americanos, o que acaba pesando para todo mundo, para todo o mercado de óleos vegetais. Vamos ver como é que estão as cotações agora dos grãos na Bolsa de Chicago. A soja recua ainda bastante forte, já chegou a perder mais de 40 pontos ao longo do dia. O contrato julho, lembrem-se, este contrato chegou a 16 dólares na semana passada. Julho, 14 dólares e 77 centes por bushel. Agosto, 14 dólares e 46. O novembro, 14 dólares e 2. E o janeiro, 14 dólares e 5. Perdas de 31 a 36 pontos, mais 75. Números do milho agora. O milho cede de 19 a 24 pontos e meio, o julho 6 dólares e 65, o setembro 6 dólares e 5 centes por bushel, o dezembro 2021 5 dólares e 86 e o março 5 dólares e 93 centes por bushel. Passando para os preços do trigo, para a gente concluir. Os preços do trigo diminuem bastante a sua queda, chegaram a perder muito mais do que isso ao longo do dia, agora perdem entre 3 e 6,25 pontos, pouco,
como eu disse, chegou a perder muito mais, né? Chegou a liderar as baixas. O julho, $6,77, o setembro, $6,81, o dezembro, $6,88 e o março, $6,93 por bushel. Lembrando que às 17 horas, horário de Brasília, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz o seu novo relatório semanal de acompanhamento de safras, ou seja, vamos entender então em que pé estão as lavouras norte-americanas, como elas estão se comportando diante dessas condições climáticas. O mercado espera ainda um potencial produtivo bastante robusto, com condições de clima até esse momento com apenas alguns pontos de atenção, né? É preciso monitorar ali as Dakotas, Minnesota, Iowa, estados mais a norte e a oeste dos Estados Unidos, mas tudo dentro da normalidade por enquanto. Temos todo junho, julho e agosto para a soja, principalmente, para monitorar. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.